Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar início à nossa terceira videoaula. Ela será sobre estatística. Nós vamos fazer os conceitos iniciais, falar sobre gráficos e tabelas e as interpretações dessas novas informações, né? Então, o que é estatística? Ela coleta, ela organiza e analisa dados. Então, a gente faz uma pesquisa e a estatística vem para organizar e analisar esses dados. Então, ela auxilia no resumo das informações, ela projeta tendência, ela toma decisões, né, através desse estudo. Então, nós estamos vendo muito agora, principalmente por causa do Covid-19, muitas informações sendo mostradas através de gráficos e tabelas, porque elas resumem bem as informações que estão sendo coletadas da população, tá? Então, a gente acaba vendo muito isso na televisão. Então, por que estudar estatística? Porque ela ajuda a planejar futuras ações. Ela determina a alocação de recursos e é muito utilizado nas empresas para tomar decisões. Então, as empresas fazem as coletas de dados, reúne tudo isso, estuda e analisa para fazer planejar novas formas de vender algum produto. Um produto não está vendendo, por quê? Aí faz uma estatística toda, né? Por que não está sendo vendida? Faz uma pesquisa, fazem perguntas para as pessoas que compram, né? O que elas preferem, para que esse produto que não está sendo vendido, o que pode ser feito para que ele possa ser vendido, né? Mais vendido. Mais ou menos isso que trata a estatística, né? O que a gente pode fazer com a estatística. Outro caso é que ela analisa subgrupos da população. Vocês veem muito isso na a pesquisa também vem para ajudar a colher essas informações e mostrar o que realmente a população pensa no todo, mesmo você entrevistando só um pequeno grupo desse local, né? E ela também auxilia no desenvolvimento de habilidades, como, por exemplo, a organização, a síntese das informações, o senso crítico e o analítico, né? Então, com a estatística, a gente consegue garimpar as informações e poder analisar e ter um senso crítico através dessas informações. Então, agora eu vou fazer algumas definições sobre estatística. A primeira coisa é a população, ou universo estatístico. Ele é o conjunto de elementos com pelo menos uma característica comum. Essa é a população, é o todo. E a outra definição é a amostra, que no caso é o subconjunto finito de uma população, né? Ela sempre é menor do que a população, mas esses elementos eles são representativos do todo. Então, é só uma parte, a amostra é só uma parte, mas ela representa o todo, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa no Brasil todo, mas eu pego algumas regiões. Eu pego, por exemplo, o Brasil todo, mas eu quero pegar somente o Rio de Janeiro. Então, o Brasil todo é a população e o Rio de Janeiro é uma amostra, por exemplo. Então, aqui eu tenho até uma figura aqui, ó, tá vendo? A população é isso tudo, eu pego só uma amostra, faço a pesquisa com essa amostra, com essa pequena parte, e ela reflete o todo, tá? Então, que a população é o todo, a amostra é a parte dessa população. A gente tem uma outra definição que é de variável, que é uma característica que vai ser observada, medida ou contada no elemento da população ou da amostra. Tá? E aí ela pode assumir valores diferentes de elemento para elemento. E a variável ela pode ser qualitativa, quando eu começo a falar sobre qualidades, e aí quando a qualidade tem ordem, eu falo que ela é qualitativa ou ordinal. Quando ela não tem ordem, quando não tem a ordem, ela é dita nominal. E eu tenho a quantitativa quando eu começo a tratar de números.
E aí ela pode ser discreta, se eu estiver trabalhando só com números inteiros, e ela pode ser contida, quando eu começo a trabalhar com medidas. Né? E aí ela não necessariamente vai ser inteiro, pode ser números decimais também. Tá? Então, quando a variável ela só se tratar de números inteiros, ela vai ser discreta. Se ela puder ter outras coisas além do inteiro, como por exemplo decimal, eu tenho uma variável quantitativa contínua. Tá? Então, vamos ver os exemplos aqui. A escolaridade ou grau de instrução e o estado civil são variáveis qualitativas ordinais. Por que qualitativas? Porque eu estou trabalhando com qualidades. E ordinais por quê? Porque eu sigo uma ordem. Eu começo com o ensino fundamental, depois eu vou para o ensino médio, depois eu vou para a graduação e assim vai. Tem uma ordem específica. Assim como o estado civil. Começa com solteiro, casado e depois divorciado. Tá? Então, eu tenho uma ordem. Então, ela é qualitativa ordinal. Quando eu venho falar sobre, por exemplo, o sexo e cor dos olhos, ela é uma qualidade também, só que passa a ser nominal. Eu não tenho ordem, então ela é só nominal. Tá? Então, sexo e cor dos olhos são qualitativas, são qualidades nominais. Números de filhos, número de gols, são variáveis quantitativas discretas. Por que quantitativas? Porque eu estou falando de números. E discreta, por quê? Porque eles são inteiros. Então, só tem um número inteiro. Número de filho, número de gols, só são números inteiros. 0, 1, 2, 3, tá? Isso é quantitativa discreta. E quando eu tenho a contínua, é quando eu começo a trabalhar com decimal. A altura e o peso, por exemplo, elas são quantitativas, porque eu estou trabalhando com números, porque eu posso ter uma altura de 1 metro e 1,75, então é um decimal, então é contínua. Ela não é discreta, ela é contínua, tá? E o peso também. Então, ela é quantitativa, porque eu estou trabalhando com números, e contínuas, porque eu já estou trabalhando com números decimais. Ok? Então, a gente vai começar agora a falar sobre a organização dos dados. Como é que eu organizo um dado na estatística? Então, eu começo... A primeira organização é chamada de rol. Ela é usada só quando ela é quantitativa, ela só é usada quando eu estou trabalhando com números. E a gente organiza ela em ordem crescente ou decrescente. Normalmente a gente usa mais a ordem crescente, mas nada impede vocês usarem a decrescente também, tá? Mas usualmente é a ordem crescente que a gente coloca. E a amplitude, ela é a diferença entre o maior e o menor valor dos dados obtidos. Então a gente faz o rol, a gente dá uma série de números, faço o rol desses números, em ordem crescente ou decrescente, e aí a amplitude é a diferença do maior para o menor desses valores obtidos. Então, por exemplo, aqui eu tenho as idades em anos de alunos de um piano de uma escola de música. Então, as idades são essas, ó, 12, 13, 15, 12, 12, 16 e 13. Elas não estão organizadas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o rol. Então, eu vou lá e faço o rol. Botei em ordem crescente, que é o mais usual. Então, fiz 12, 12, 12, porque apareceram, né, 3 vezes, né, o 12. O 13 apareceu 2 vezes. Eu boto a repetição, tá? Porque ela vai ser importante depois lá na frente. Então, eu coloco sim, eu não coloco uma única vez, eu coloco todas as vezes que ele aparece. Então, o 12 apareceu 3 vezes, eu coloco as 3 vezes que ele apareceu. O 13 apareceu 2 vezes, eu coloco ele 2 vezes. Depois vem o 15 e boto 16. Então, fiz o rol. Coloquei o rol, organizei meus dados em ordem crescente. A amplitude é você pegar o maior e diminuir do menor. Então, a amplitude desse rol é de 4, tá? Essas informações vão ser importantes lá na frente, tá? Então, rol, você pega, organiza em ordem crescente ou decrescente os seus dados, né, as suas informações, e faz a amplitude, que é o maior menos o menor, tá? Outro jeito de organizar dados é através de tabela, que é o mais simples, né, de se resumir essas informações, e é o mais comum. O que vocês mais veem são as tabelas, tá? Então, ela tem que ser apresentar todos os valores, né? Todas as variáveis vão ser resumidas, mas aí depende
você vai construir a tabela dependendo de como vai ser a sua informação, tá? Mas as tabelas geralmente são constituídas assim, ó, através de título, é o título da tabela, eu tenho o cabeçalho da tabela, eu tenho o corpo, onde eu tenho as informações da tabela, e eu tenho a fonte, de onde veio a tabela, tá? Então, essas são as características da tabela. Toda tabela que vocês forem ver em jornal, vai ter isso, vai ter título, vai ter cabeçalho, vai ter corpo e vai ter a fonte de onde veio essa tabela. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela, tá? Eu tenho a tabela de alunos em relação à idade e à altura. E aí eu vou fazer uma tabela menor, porque essa aqui a tabela está muito grande. Então, vamos ficar olhando, aí está 14, 14, aí vem em relação à idade, 14, 14, 16, 15, 14. Está meio bagunçadas essas informações. Então, eu vou organizar ela melhor numa outra tabela, tá? E aí eu vou fazer uma tabela de frequência absoluta da variável idade. Então, a variável idade fonte, eu não tirei isso de lugar nenhum. Eu mesmo estou montando a tabela através dos dados que eu pesquisei. Então, eu fiz uma pesquisa na sala de aula, digamos assim, com os meus alunos, e fiz a idade e a altura. E agora eu vou fazer uma tabela de frequência para reorganizar, para reunir melhor resumir melhor essas informações. Então, a primeira idade que aparece aqui é 14. Então, 14, tem 14 anos. Então, eu vou contar quantas pessoas tem com 14 anos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12. Frequência, 12. São 12 alunos que têm idade de 14 anos. Faça a mesma coisa com 15, tá? E aqui tem os 5 de frequência, são 5 alunos que têm 15 anos. E com 16 são 3 alunos, tá? Então, o máximo aqui foi 16, parei. E aí, quando eu fizer essa soma, 12, 5 mais 3, eu acho 20. E realmente tem que ser 20, porque são 20 alunos que tem aqui, tá? Então, aqui, ó, olha como é que está melhor organizado essa tabela do que essa tabela toda, tá? Então, a estatística ajuda isso, para reunir todos esses dados e fazer uma síntese dos dados, tá? E aí, através disso, eu poder fazer, por exemplo, ó, a maioria tem 14 anos, é a grande maioria dos alunos que tem 14 anos, tá? Uma outra tabela é a da frequência absoluta acumulada, ou seja, essa mesma frequência, só que agora eu faço ela acumulada. Por exemplo, comecei com 14 anos, né, de idade, tenho 12 alunos. Então, eu tenho lá os meus 12 alunos com 14 anos. Quando eu venho para 15 anos, eu sei que são 3 alunos a mais. Então, eu vou acumular. Quantos alunos são? São 12 alunos que têm 14, mais os 5, perdão, são 5, né? São 5 alunos que têm idade com 15 anos. Então, eu somei com 12 com 5, achei 17. Então, eu estou acumulando a minha frequência. Esse tipo de tabela é para fazer avaliações mais avançadas. Então, a gente acaba acumulando para reunir melhor as informações. Então, aí quando eu venho com 16 anos, eu já tenho 20 alunos, realmente são 20, né? Porque são os 17 anteriores, mais os 3 que têm 20 anos, tá? Então, aqui eu resumi mais ainda as informações. Aqui, essa tabela de frequência absoluta acumulada, ela não é muito utilizada, ela é mais utilizada a frequência absoluta mesmo, tá? É a absoluta e a relativa, ok? Eu mostrei a acumulada porque vocês vão ver também em alguns momentos a absoluta acumulada, ou eu posso pedir em algum exercício a acumulada também. E agora eu falei da relativa. A relativa a gente já trabalha com porcentagem, né? Aí é quando a gente vem falar de relativa, já vem a porcentagem. Então eu pego e faço o quê? Como é que eu calculo, como é que eu achei que 14 é 60%? Eu venho 14 alunos, perdão, 12 alunos, né? Lá na outra tabela anterior, nós vimos que tem 12 alunos que são que têm a idade 14. E eu tenho um total de 20 alunos na turma. Então, quando eu fizer
a divisão de 12 para 20, né, 12 alunos que tem 14 para 20 alunos no total, eu acho 60%. Então, eu sei que 60% da turma tem 14 anos. A mesma coisa eu faço com o 15. O 15 eram 5 alunos, né? Então, era 5 alunos para 20 no total. Eu faço a divisão, 5 para 20 e acho 0,25, que é a mesma coisa que 25%. O mesmo acontece com o 16. Eu tinha 3 alunos com 16 anos. Quando eu divido 3 para 20, eu acho 0,15, ou seja, 15%. E quando eu faço a soma da frequência, eu tenho que achar os 100%, que é a minha turma toda. Tá? Então, é assim que eu calculo a frequência relativa. Tá? Eu pego a quantidade de pessoas que tem que eu quero e divido pelo todo. E aí eu acho a porcentagem. A gente também encontra a frequência em classes, né? No caso aqui eu vou fazer a classe da variável altura, né? Porque aí eu vou colocar, para não colocar, tá vendo que a altura agora ela é, né, tem essa uma frequência em classe. Eu vou ter mais aqui. Aqui essa 1,60 faz parte dessa minha informação, tá? Com a barrinha em pé. Como aqui não tem barrinha em pé nenhuma, 1,65 não faz parte da minha classe. Então, só vai variar de 1,60 para 1,65. Então, eu vou contar quantas pessoas tem com 1,60 m e 1,65 m. Aí eu venho e conto. Ó. Aqui, 1,60 m, 1,62 está lá dentro. Tem 1,62. Deixa eu ver o outro aqui, ó. 1,65? Não faz parte. Ó. Lembrando, eu não tenho traço, então 1,65 não vai entrar aqui. E o próximo, 1,63. Ó, mais um que vai entrar. Está no meio. 163 está no meio. 1,63 está entre 1,66 e 1,65. Deixa eu ver se tem mais alguém. Não tem mais ninguém. Então, ó, tem duas pessoas que têm entre 1,60 m e 1,65 m. Podendo ser 1,60 m e não pode ser 1,65 m. Aqui é o mesmo, ó. Eu tenho 1,65 m, agora pode entrar 1,65 m. E 1,70 m. 1,70 m não pode. Aí eu venho na tabela, na informação que eu pesquisei, né? Que eu fiz a pesquisa. Aí vem 1,65 m. Ó, eu tenho 1,66 m que está dentro. Eu tenho 1,68 m que está dentro. Ó, 1,70 m não está. Eu tenho 1,68 m, eu tenho 1,65 m agora pode, eu tenho 1,69 m, 1,69 m, 1,66 m. Eu tenho 7 pessoas que têm nessa faixa, entre 165 e 170. Então, eu faço isso com todas as... Ó, o máximo que eu tenho aqui, eu coloquei 1,60 m, mais ou menos, e aqui o máximo que eu tenho, o mínimo é 1,60 m e o máximo é 1,80 m. Então, eu fui lá e fiz assim, em classes. E quando eu fizer a soma, eu tenho que achar os 20. Aqui o total tem que ser os 20 alunos que eu pesquisei. Como é que eu vou saber como é que eu faço o meu intervalo, né, da classe? Já que eu vou colocar em classe, como é que eu faço o intervalo? Eu faço a amplitude. Eu descubro qual é a amplitude. Qual é a amplitude? É pegar o maior número e tirar do menor número. Então, o maior era 1,79 m e o menor era 1,62 m. Aí fui lá e diminuí, 0,17. E aí eu divido pela quantidade de classes que eu quero fazer. Se eu quero fazer 5, 6, 7, 2, 3, 4. Aqui eu quis dividir em 4 classes. Então, eu peguei 0,17 e dividi por 4. Achei aproximadamente 0,05. Então, por isso que eu fiz a diferença. Peguei o menor, que é o 1,60 m. Como o menor é 1,62 m, eu comecei um pouquinho antes, 1,60 m. E como ia de 0,05, né, era a minha classe, eu peguei e somei 0,05
com 1,60 m. Então, 1,60 m até 1,65 m, tá? Então, toda vez que eu quiser fazer frequências em classes, eu tenho que pegar, descobrir qual é a amplitude, pegar o maior valor da pesquisa, maior dado da pesquisa com o menor dado da pesquisa, fazer a diferença e depois eu dividir pela quantidade de classes que eu quero. Então, eu fiz aqui a amplitude, achei 0,17 e dividi por 4, porque eu queria 4 classes. Então, deu esse resultado, eu fui lá e coloquei nas classes, tá? Sempre pega um número um pouquinho antes do maior que você tem, do menor que você tem, e sempre ultrapassa um pouquinho o valor do máximo que você tem, tá? E aí eu monto a frequência em classes. Ok? Aí agora eu começo a falar de gráficos. Então, eu organizei os dados lá e agora, depois da minha organização, eu vou colocar tudo isso em gráficos. Okay? O gráfico, você olha e já consegue interpretar mais facilmente o que está lá nas tabelas, né? Um gráfico que é muito utilizado é o pictograma, né? São construídos a partir de figuras representativas da intensidade do fenômeno. Então, ele tem a vantagem de atrair a atenção do público. Ela é mais atraente, né? E ela é muito frequente nos jornais e revistas. Aqui está um caso, né? Eu tenho aqui um pictograma de números de carros vendidos por década. Então, como eu estou trabalhando com carros, o que eles fizeram? Colocaram desenhos de carros para mostrar como é que são, qual é a quantidade de carros vendidos pela década. E você repara, em 1970 eu tinha menos carros sendo vendidos do que agora na década de 2000. Tá? E cada carrinho desse ele bota a legenda aqui, ó. Cada carrinho desse representa 1 milhão de carros. Então aqui eu tinha 3 milhões de carros sendo vendidos em 1970. Quando chegou aqui, eu já tenho 7 milhões de carros, né? Tem 7 carrinhos, então eu tenho 7 milhões de carros vendidos, tá? Ultrapassou, né? Foi mais do que o dobro, né, de 1970. Dizendo que a largura, né, teve alguma interferência no gráfico. Não, ela sempre tem a mesma quantidade, a mesma medida de largura. Então, aqui eu fiz uma tabela numa escola de desempenho em química. Então, aqui ó, tenho a frequência absoluta e tenho a frequência relativa. Então, eu tenho 6 alunos que ficaram insuficientes, que representa 15% da turma, 10%, 10 alunos foram irregulares, ou seja, representa 25%, e assim vai, ó, 14 alunos tiveram rendimento bom, 35% desses alunos, e 10 foram ótimos, e 25%. Como é que eu achei essa porcentagem? Pegando 15% é 6 dividido para 40. Então, eu achei sempre a quantidade de alunos que foram insuficientes dividido pelo todo da turma. Tá? Então, aqui os 15% é 6 dividido para 40. Os 25% é 10 dividido para 40. Tá? É assim que eu achei a frequência relativa, que eu já tinha feito isso lá nos slides anteriores. Agora eu quero fazer o gráfico de barras. Aí o gráfico de barra, eu posso ter ele na horizontal, né? Então, aqui, ótimo, eu faço porcentagem, e geralmente a gente usa mais a frequência relativa, é muito usado a porcentagem. Então, a gente faz o eixo vertical, o eixo horizontal aqui, ó, a porcentagem, o vertical, os desempenhos, né? O desempenho químico, ótimo, bom, regular e insuficiente, tá? E aí eu coloco aqui, aqui no eixo horizontal da porcentagem, vocês podem colocar a quantidade que vocês quiserem, mas claro que conveniente com o que vocês fizeram aqui. No caso aqui eu fui de 5 em 5, né? Então tinha aqui 5 em 5, coloquei só marcando de 10 em 10, na verdade, né? Então eu fui lá, coloquei e fiz, ó.
15% de insuficiente, eu marquei o 15 e fiz a barrinha do 15. Aí fiz a mesma coisa com 25, fiz a barrinha do 25. A barrinha do 35 e a barrinha do 25. Aqui no gráfico de barra fica mais rápido, fica mais visível essa informação da tabela, né? Fica mais rápido de você identificar o que foi melhor. No caso aqui, né? Qual foi o melhor desempenho? O desempenho foi bom. Foi bom o desempenho dessa turma. Tá? Então, a grande maioria foi bem. Olhar aqui pela tabela, lógico, você vai ver, mas você vai analisar, vai demorar um pouco mais para você ver. Esse aqui, ó, 35%. No gráfico, não. Você já olha e já vê, ó, o bom é o melhor de todos. Tá? Então, você pode ser no horizontal ou pode ser no vertical. Tá? Também pode ser no vertical. Vertical sendo a porcentagem e a parte e o eixo horizontal, seu desempenho em química. E aí eu faço a minha porcentagem assim. Também olho de cara, ó, 35 é bom. Tá? 35 foi o máximo que essa turma conseguiu, né? O desempenho bom foi o máximo que a turma conseguiu. Foi a grande maioria da turma conseguiu, tá? Então, esses são os gráficos. Então, são nove mulheres no total, e 4 não trabalham, 5 não trabalham, e 5 trabalham. Tá? Então, uma tabela de dupla entrada. Ela é usada para fazer aqui o meu gráfico de setores. Eu vou usar essa tabela para fazer gráfico de setores. Então, eu venho aqui. Eu faço, como é que eu vou descobrir qual é o ângulo que eu vou usar para fazer o meu gráfico? Vou desenhar minha circunferência. Mas como é que eu vou saber qual é o ângulo que vai ser relacionado para eu colocar no gráfico? Então, eu faço o seguinte. O X aqui, e o 9, eu vou usar o sexo feminino. 9 é a minha parte. X é o que eu quero descobrir, qual vai ser o ângulo que eu vou descobrir. E aí eu vou lembrar que 360 é o ângulo da circunferência toda. Né? Se a minha circunferência toda é 360 e ela está representando o todo como 32 pessoas entrevistadas nessa pesquisa, então 360 é o meu todo. 360 é 32. E X é o ângulo que eu quero descobrir que faz parte só dessas 9 mulheres. Então, como é que eu vou colocar isso dentro do meu gráfico de pizza? Eu vou fazer essa regra de 3, usando a circunferência toda, que é 360, sendo associada ao todo, que no caso é 32, nessa pesquisa foram 32 pessoas. Eu vou pegar um X, que eu não sei o ângulo que está sendo trabalhado, eu preciso descobrir ele, que seja relacionado com o sexo feminino, que são 9 pessoas. Aí eu faço a regra de 3, faço uma multiplicação cruzada, né, 32x é igual a 360 vezes o 9, aí faço as minhas contas e acho 101,25 graus. Então, eu venho lá e faço a regra de 3 para descobrir o quanto esse 9 representa do todo, que é 360, tá? Então, eu fiz lá e aí eu faço. Desenho a minha circunferência toda, vejo que o ângulo, fiz a mais ou menos aproximada aqui, o ângulo feminino aqui, ó, é daqui até aqui, tá vendo? Só esse aqui é o feminino. Perdão, feminino é esse, o 9. Feminino é esse aqui. Então, ó, o 9 tá aqui. Então, esse daqui é mais ou menos 101 graus. O restante é o sexo masculino. Eu sempre tenho uma legenda para identificar o que é cada um deles, tá? Então, eu achei 101. Como só são 2 dados, masculino e feminino, se eu já achei um, o outro é o que sobra, tá? Então, basta fazer só de um. Então, eu fui lá e calculei qual é o grau, desenhei a minha circunferência, marquei mais ou menos quanto era 101 graus a partir do centro da circunferência. Esse cara aqui é feminino e o resto que sobrar é masculino e eu faço a minha legenda, ok?
Mais para frente eu vou fazer mais um exemplozinho. Gráfico de linhas. É o que muito vocês estão vendo agora na televisão. Que você consegue ver como é que está a evolução, né, do Covid-19. Você vê muito os gráficos de linha ou de segmentos, que também chamam, né? Ele vem para mostrar a evolução da variável, né? Durante um certo período. Então, aqui. Esse aqui é um exemplo, tá? Como é que foi a quantidade de meses em relação aos meses do ano, o número de livros vendidos, tá? Então, conforme em julho, ó, eu tive mais ou menos uns 350 livros vendidos. Quando chegou em agosto, ó, já baixou para 300. Quando foi para setembro, ó, aumentou mais um pouco, ó, já foi para 400. Tá? Então, vai vendo a evolução ao longo do ano, né, ao longo dos meses, como é que foi o número de livros vendidos, tá? Então, como eu acabei de falar, o que vocês estão vendo muito na televisão em relação ao Covid, né? A evolução do Covid de acordo com os dias que estão, né? Os dias que estão passando aí. Cada dia eles mostram, né? A quantidade de mortos ou a quantidade de e uma fiz essa pesquisa lá, fiz a frequência relativa, fiz a absoluta, fiz a relativa, botei lá, e agora eu quero transformar isso num histograma. Olha lá, o histograma é esse aqui, ó. Eu coloco a altura, a medida da altura, como a altura é aqui na parte da frequência em classes, eu vou e coloco ela na horizontal, tá? E aí eu coloco, comecei com 140, porque foi o primeiro, ó. Depois eu fui para 150, ó. Estou indo de 10 em 10. Então, fiz um espacinho grandezinho, né? Para identificar melhor. Então, 140 até 150, depois de 150 até 160, que são as informações que estão na tabela. As informações que eu reuni numa tabela. Tá vendo? Até 190. Aí eu fiz essa quantidade, respeitando sempre a mesma unidade de medida. Se eu fiz essa quantidade aqui, ó, essa unidade de medida, eu vou repetir nas outras, porque sempre foi a mesma quantidade. E essa altura, né, a altura que vocês estão vendo aqui, ela é em relação à frequência absoluta. Na verdade, em relação à frequência relativa. Então, a frequência relativa em porcentagem, eu coloquei de 5 e 5 aqui para me facilitar. E quando eu vi que a minha frequência era de 140 a 150, eram 15%. Então, eu fui lá e fiz o meu retângulo até chegar ao 15%. Aí fiz o retângulo. Depois eu venho para entre 150 e 160, eram 25%. Então, eu faço o retângulo relativo aos 25%. Aí eu faço o retângulo relativo aos 25%. Mesma coisa, 160 a 170, são 30%. Eu vou lá e faço em relação aos 30%. A altura vai ser a minha frequência relativa. Então, faço até terminar o meu histograma todo, até a minha tabela toda. Também é uma coisa rápida, é um gráfico rápido. Você já olha e diz, ó, a maioria das pessoas aqui medem entre 1,60 e 1,70, tá? Então, a maioria tem, poucas pessoas é que medem entre 180 e 190 centímetros, ok? Então, o histograma também é muito rápido, de você olhar e já ver logo as informações que estão sendo dadas. Mais na frente, vocês vão ver também o polígono do histograma. O polígono do histograma, eu pego sempre o meio aqui, a interseção. Deixa eu fazer aqui o desenho aqui. Eu pego aqui, ó. Eu pego o meio, eu pego o meio daqui, o meio desse, o meio de todas as classes. O meio de todas as classes. Sempre a metade de cada classe que você tem. Se eu tivesse mais classes para cá, eu viria também. E eu venho e traço segmentos de reta. Segmentos de reta. Tá vendo? Tracei segmentos de reta. Finge que é um segmento, tá, gente? Finge que tá retinho.
Então, eu traço esses segmentos aqui, essa linha poligonal, né, a gente chama de linha poligonal do histograma. Tá? Lá na frente vocês vão ver de novo isso quando eu fizer exemplo. Tá? Então, pedir o histograma é fazer isso. Eu pego os intervalos de classe, coloco aqui embaixo e faço retângulos através desse intervalo de classe. E a altura desses retângulos é a frequência relativa. No caso, eu usei a frequência relativa que foi em porcentagem. É o clássico que vocês vão ver. Sempre, geralmente, é em relação à porcentagem que a gente trabalha os gráficos. Tá? Então, isso é um histograma. Então, vou fazer uns exercíciozinhos aqui para vocês verem como é que funciona. Numa pesquisa realizada com 100 famílias, foram observadas 17 famílias sem filhos, 20 com um filho, 28 com 2 filhos, 19 com 3 filhos, 7 com 4 e 9 com 5. E ele pede, faça gráficos o gráfico em barras e o gráfico em setores. Então, a primeira coisa que vocês podem fazer é uma tabela. Se vocês acharem que está difícil enxergar aqui essas informações, que geralmente são as informações que a gente coleta dessa forma. E a gente bota em tabela para a gente organizar melhor. Então, assim, e eu escrevo o número de filhos em relação à frequência. Eu sei que 100 filhos, que é 0, são 17 famílias que tem. Então, 0 filhos, eu tenho uma frequência de 17 famílias. Um filho, eu tenho 20 famílias. Aí, um filho, 20 famílias. 2 filhos, 28. Essas informações que eu botei na tabela foram as informações que foram dadas no problema. Eu organizei em tabela para enxergar melhor as informações. Mas não foi isso que ele pediu gráfico em barra. Quem quiser fazer direto o gráfico de barra, pode. Mas quem não conseguir enxergar, faz primeiro a tabela e depois monta os gráficos. Então, montei as tabelas. Número de filho, que é a variável que eu estou trabalhando, que ela é quantitativa discreta, porque é número de filhos. E aí eu faço a frequência. Faço a frequência absoluta mesmo. Não vou fazer a frequência relativa com porcentagem, não. Vou trabalhar com a frequência normal. Aí eu venho com um gráfico de barras, ó. Botei a quantidade de filhos no eixo horizontal e a frequência no vertical. Vocês poderiam ter feito também ao contrário, ele também deitado o gráfico, tá? Então, 0 filhos. Eu coloquei aqui, ó, indo de 5 em 5 a minha frequência, porque tá aqui, eu olho a frequência aqui na tabela e olho mais ou menos de 5 em 5 vai me ajudar. Então, eu vou colocar a frequência de 5 em 5, coloco a quantidade de números de filhos e faço as barrinhas. 0 é 17, olha lá, 17 está entre 20 e 15. Então, eu boto aqui mais ou menos a minha barra entre 15 e 20. Com o filho, são 20, porque foram isso que foi dado na informação. Eu faço a barrinha indo para o 20. Número de filhos com 2 filhos, número de família com 2, são 28. Aí eu vou lá e coloco a barra com 28, que está entre 25 e 30. A mesma coisa com 3 filhos, a mesma coisa com 4 e a mesma coisa com 5. Isso sempre respeitando a tabela, as informações que foram dadas no problema. As informações eu transformei em tabela para depois transformar no gráfico, tá? Então, vocês poderiam fazer assim no vertical, vocês também poderiam fazer na horizontal também, não teria problema. E aqui, ó, tá vendo a informação aqui escrita? Olha como no gráfico fica muito mais rápido de você olhar aí, a maioria tem 2 filhos. Tá? Muito mais rápido de você enxergar do que olhando a informação assim escrita. Até mesmo pela tabela, você ficaria mais rápido de você enxergar, mas o gráfico é sempre o mais rápido. Você olhou o gráfico e já bateu o olho. A maioria ali, ó, tem 2 filhos. A minoria tem 4 filhos, tá? Então, é o mais rápido. Esse é o gráfico de barras. Como é que eu vou fazer o gráfico de setores? Aí eu botei a tabela aqui para não esquecer das informações. Como é que eu vou fazer o gráfico de setores? Eu vou fazer aquela regrinha de 3. Sempre. Quando eu for trabalhar com gráfico de setores, eu preciso fazer a regra de 3 para saber qual é o ângulo referente a cada número de filhos. No caso aqui, a cada número de filhos. Então, se eu tenho 17 pessoas, 17 famílias, que não tem nenhum filho, e o meu todo é 100, eu vou fazer a regra de 3. 360, a minha circunferência toda é 360 graus, é relativa ao total, que é 100. Como eu quero saber a frequência de 17, qual é o grau relativo a ele, eu faço 360
360 para 100, assim como o x está para 17. X é um ângulo que eu quero saber dos 17. Aí eu faço a minha regrinha de 3, multiplico o cruzado, faço a minha conta e acho que a 17 corresponde a 61,2 graus. Então, eu vou lá, faço a minha circunferência e traço 61,2 graus. Vou lá e traço. Esse aqui eu já sei que é o número de filhos que não tem filhos. Faço a mesma coisa com todos os outros, com 20, com 28, com 19, com 7, com 9, eu faço com todos. Eu faço a regra de 3 com todos. Claro que o último você não precisa fazer, tá? O último você já é o que sobrar, é o último, tá? Mas vocês vão fazer com todos eles, a regra de 3 com todos, para você saber exatamente qual é o ângulo relativo a todas as frequências. Depois você vem e coloca no gráfico. Tá vendo? Eu fiz a regra de 3 com 17, achei 61 graus, aí eu falei, ó, tracei a circunferência e, ó, isso daqui equivale a 61,2. Então, isso aqui é 0 filhos, ó, tá vendo? E tem a legenda para me ajudar a identificar, tá? Então, eu fiz a minha pizzazinha ali de 61,2 graus. Terminei de fazer essa, eu faço com 20, faço a regra de 3. X está para 20, assim como 360 está para 100. E aí eu descubro lá que o ângulo é tal, o ângulo de 20, então eu vou lá e marco o ângulo para a frequência 20. Faço a mesma coisa com 28, faço a mesma coisa com 19, faço a mesma coisa com 7, e aqui no caso o que sobrar é o 9. Tá? É assim que eu faço o gráfico de setores. Eu tenho que fazer a regra de 3, usando o todo da circunferência com o todo da população que eu entrevistei, que foi dada no problema aqui, no caso é 100. Faço X, o valor do ângulo que eu quero descobrir, da frequência que eu quero descobrir. No caso aqui, a primeira frequência era 17. Então, eu associei o ângulo X ao meu problema. Fiz a regra de 3, achei o primeiro ângulo. Faço isso com todos os outros ângulos. E faço uma legenda para identificar o que cada setor desse é. Tá vendo? A legenda do 0 é azulzinho, do 1 é o laranja, então eu já sei que esse laranja é em relação a 1, esse roxinho em relação a 2, o amarelinho em relação a 3, e aí, claro, eu esqueci dos outros, né, que era de 4 e de 5, né, esse azul mais escuro era o 4 e esse verde era o de 5 filhos, tá, que deveria estar aqui, eu apaguei sem querer, tá, mas o que importa é isso, para vocês montarem gráfico de setor, vocês vão ter que fazer a regra de 3 com um ângulo, para saber qual é o ângulo referente a cada pedacinho dessa pizza, tá? Outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, em uma classe, as notas obtidas pelos alunos foram agrupadas da seguinte maneira. Olha aqui, ó. Essa informação aqui é uma coisa que vocês aprenderam lá no primeiro ano, quando a gente estava trabalhando em intervalos reais, em que o cochete normal, assim, era um intervalo que era fechado, e quando eu trabalhava com parênteses, porque essa informação era aberta. Então, o 0 pertence, então aqui a nota 0, quem tirou 0 está aqui, mas quem tirou 2 não está aqui, porque o 2 é aberto. Ele vai estar no 2 nessa outra informação. O 2 aqui faz parte, mas o 4 não faz. Tá? Então, isso aqui vocês também tem que lembrar lá em relação ao primeiro ano, quando a gente estava trabalhando com intervalos reais. Intervalo aberto e fechado. Tá? Fechado é quando eu tenho colchete normal e aberto é quando eu tenho parênteses. Então, eu tenho aqui. Se vocês quiserem construir a tabela, vocês podem construir a tabela normalmente. Aqui eu não quis construir a tabela, eu quis colocar logo o histograma. Eu pedi aqui o histograma e o polígono. Eu já vou colocar aqui logo de uma vez o histograma e o polígono. Então, eu comecei. O intervalo de classe é 0, 2. Então, 0, 2, ó, esse intervalo de 0 até 2. Aí eu já coloquei aqui, 0 até 2. Tem um aluno, então eu fiz aqui. Vocês podem traçar aqui também, ó, o eixo vertical, botando de 5 em 5. Aqui, no caso, vocês poderiam fazer do 1 ao 10, normal, porque era 1, 6, 9, 8 e 6. Então, vocês faziam de 1 em 1 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até terminar. Se vocês quisessem fazer, fazer essa parte aqui, ó, fazer o eixo vertical, né? Finge que tá reto, tá, gente? Então, faz o eixo vertical aqui, e aí traça de 1 em 1, né? 1, aí 1, 2, 3, e assim vai até chegar ao 10. Então, aqui seria 1,
e aqui seria 10, tá? Vocês podem fazer isso, sem problema. Se não quiserem também, vocês podem fazer sem o eixo, tá? Então, eu fui lá, coloquei, aí fiz um intervalo que foi dado de 0 até 2, de 2 até 4, de 4 até 6, de 6 até 8, de 8 até 10. Aí eu fiz o gráfico, e aqui a altura do gráfico é de acordo com a quantidade de alunos. Então, aqui, de 0 até 2 eu tinha um aluno, então eu faço um retângulozinho menor. De 2 até 4 eu tenho 6 alunos, eu faço um retângulo um pouco maior, sempre proporcional. A quantidade, essa unidade de medida aqui, sempre iguais, tá? Para vocês não terem uma desconformidade. Então, se vocês quiserem, na hora que forem fazer o exercício no caderno, no livro, o que for, vocês podem usar a régua para ajudar vocês, ou então o papel quadriculado, tá? Então, eu coloco lá, de 2 a 4 eu tenho 6. De 4 a 6, aqui tinha 9, então eu faço um pouco maior o meu retângulo. De 6 a 8 eu tinha 8 alunos, então eu faço um pouquinho menor do que o 9. Tá? E de 8 até 10 eu tenho 6, que é igual ao que estava anterior. Então eu fiz, e o polígono eu comecei, ó, tá vendo? Eu tracei aqui, ó, a metade de cada um desses retângulos, tá? E tracei a minha linha poligonal. Então, é assim que se constrói o histograma. Eu faço os retângulos do tamanho da classe que eu tenho, do intervalo de classe que eu tenho, que aqui no caso é 0,2 eu fiz, o tamanho de 0 até 2, de 2 até 4, de 4 até 6, de 6 até 8, de 8 até 10. E fiz a altura de acordo com a frequência que existe. A frequência de 0 a 2 é um aluno, então fiz um retângulo com a altura 1. Esse de 2 a 4, a altura era 6, então eu fiz um retângulo um pouco maior. E fui fazendo o meu histograma. Esse é o histograma, um retângulo colado com outro. Tá? Não confunda o histograma com o gráfico de barra. O gráfico de barra, as barras são separadas. O histograma, as barras são coladas uma da outra. Quando termina uma, já começa a outra. Tá? Por isso que a gente trabalha muito com intervalo de classe. E a linha poligonal é a gente traçar o meio de cada um dos retângulos, né? Descobrir onde é a metade de cada um dos retângulos e traçar a linha poligonal, traçar os segmentos que ligam essas metades. Então, a metade aqui, liguei com essa metade. Poligonal. Vocês todos atividades complementares também, tá? Então, somente da parte 1. E eu tenho essas 3 videoaulas aqui de material complementar para vocês darem uma olhadinha, para vocês se acostumando com outros, né, tendo mais uma complementação sobre essa aula de estatística. Ok? Então, é isso. Até a próxima.